Oi meninas, o meu nome é Jaqueline Cabral e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como identificar o mapeamento correto para determinado olhar, tá? Eu vou ensinar para vocês aqui como identificar o ponto, se ele é caído, se ele é levantado o olho, a distância ideal da sobrancelha e a distância entre um olho e outro. Como utilizar um map correto para o cliente, para ele ficar satisfeito. Para a cliente ficar satisfeita e sair da marca realizada com cílios de acordo com o tipo de olho dela. Me segue lá no @estúdio Jaqueline Cabral, que eu vou mostrar para vocês também outras coisas que vão fazer você ter cliente ali a longo prazo, voltando sempre e te indicando mais vezes, tá? E no final do vídeo, eu vou colocar na descrição o WhatsApp para vocês entrarem em contato e fazer a minha mentoria totalmente online para aprender a ser mais rápida e para fazer cílios duradouros. Vamos lá? Então, esse olhar aqui, a gente vai identificar, né, primeiramente, os 3 tipos de mapping. O boneca, deixa eu apertar aqui, vamos lá, o boneca, o esquilo e o gatinho, tá? São os 3 mais usados e você também pode adaptar. Primeiro você tem que entender o raciocínio, que aí você consegue adaptar aí dentro desses 3 maps, outros tipos de mapeamento, tá bom? Vamos lá, para o primeiro map, o boneca. Quando utilizar o boneca? O boneca, ele é no meio da íris. Eu vou colocar aqui outra cor para ficar melhor para vocês visualizarem, tá? O maior tamanho vai ser aqui, ó, no centro da íris. Esse aqui é o ponto. No centro da íris é o boneca. Vou fechar aqui. Daqui você vai diminuindo os tamanhos. Eu vou utilizar a numeração nela, o 12, tá? Você pode usar o 13, outras numerações. Mas por que eu vou utilizar a numeração 12? Por conta da distância da sobrancelha. Você percebe que ela tem uma distância curta da sobrancelha? Então, eu não gosto ali que fique batendo na sobrancelha. Então, eu vou utilizar o 12. E eu vou diminuindo 10, 11, 10, 9. 12, 11, 10 e 9, tá? Esse aqui vai ser o nosso boneca. No meio da íris, vou diminuindo os tamanhos. Utilizei o 12, pois ela tem uma distância da sobrancelha ali curta. E vou diminuindo nas laterais. Esse é o boneca. Ele é ideal para o tipo de olhar dela. Por quê? Porque ele é um olho pequeno. Você percebe com o conjunto do rosto dela. Ele é um olho pequeno, mas harmônico, bem proporcional ali o rosto dela, tá? E aí eu vou me ensinar para vocês identificar outros 2 fatores, que é a distância de um olho para outro, para saber se ele é um olho afastado ou junto. Como saber se o olho da pessoa é afastado ou junto? Eu tenho que medir o tamanho do olho dela no início, no final, tá? O tamanho dela. Vamos imaginar aqui que o olho dela é 2 milímetros. E a distância entre um olho para o outro, se ela estiver 2 milímetros também, a mesma distância dos olhos dela, é um olho considerado normal. Mas vamos imaginar que não. A distância do olhar dela é de 2,5 milímetros. Isso quer dizer que o olho dela é afastado, porque está maior do que o tamanho dela. Vamos imaginar que a divisão aqui entre um olho e outro tá 1,9. É um olho que é junto, né? Ele tá menor do que o valor, do que o tamanho do olho dela mesmo. Essas são as formas simples de identificar se o olho é afastado ou não, tá? E para que eu vou identificar se o olho é afastado ou junto? Para saber utilizar as numerações corretas no lugar certo. Todo lugar onde tiver a numeração maior é o lugar onde vai chamar mais atenção. Aqui eu vou chamar mais atenção no meio do olho dela. Se a gente usar as outras numerações,
as numerações maiores no início do olho dela, eu vou chamar a atenção no início. Isso vai fazer com que o olho dela aproxime mais. Vamos agora para o map esquilo, tá? Vocês já entenderam que o map boneca, ele é ideal para olhos pequenos. Então, o map boneca, ele é ideal para olhos pequenos, e daí você vai ver só o tamanho a numeração que você vai utilizar para não ficar batendo na sobrancelha. Tem que ver a distância ali da pálpebra que ela tem, tá? Vamos agora para o esquilo. Esquilo é bem interessante, o mapping esquilo, porque você pode utilizar para quase todos os olhos. Já que eu tô na dúvida qual utilizar, eu não sei se o olho dela é pequeno, se o olho dela é grande, você tá no início ali da profissão. Utilize o esquilo ele é coringa. O esquilo, você vai marcar o ponto alto, vou colocar aqui vermelhinho, da sobrancelha dela. É esse lugar que você vai colocar as numerações maiores que você escolheu para esse olhar. Vou continuar com o 12, tá? No ponto alto da sobrancelha e vou diminuir 2 casinhas. Então, eu coloco aqui o 12, aqui é o 11 e aqui é o 10, tá? 10, 11, 12. Aí, eu vou diminuindo 11, 10, 9. Esse é o esquilo, onde eu vou dar ênfase ali no ponto alto da sobrancelha. Ele é ideal para alongar o olhar, tá? E aí, eu vou colocar sobre ele, o esquilo, que ele é o coringa. Utiliza para todo tipo de olhos. Olhos pequenos, olhos médios, olhos grandes. Pode utilizar o coringa, você não vai se arrepender, tá? A cliente vai sair super satisfeita. E todos esses você usa também o olhar, gente, nos detalhes, tá? Não só a distância da sobrancelha, como o tamanho dos olhos dela. Você vai olhar tudo. A distância que um olho tem para o outro, a distância da pálpebra, e se o olho é caído ou não. Mas, Jaque, como identificar se o olho é caído? Imagine uma linha imaginária do início do olho dela, tá? Até o final, você vai imaginar uma linha. Se o final da linha, o final do olho dela for para acima da linha, é um olho levantado, tá? Levantado. Se estiver abaixo dessa linha, é um olho caído. Então, essa é a base para você identificar se é um olho caído ou um olho levantado. Olho caído evita dar ênfase. Vou dar uma apagadinha aqui para vocês identificarem. O olho caído, você evita usar numerações maiores no final. Evita, gente, de todas as formas. Porque vai dar muita ênfase aqui no final e vai mostrar ainda mais esse caimento. Então, a gente não quer isso. Olhos levantados, você pode sim colocar as numerações maiores no final do olho. Mas olho caído, não, evita, tá, gente? De todas as formas. Esse é um olho aqui levantado, onde o início do olho e o final do olho... Deixa eu aproximar só pra vocês verem melhor, tá? Ó, o início... Deixa eu colocar aqui a numeração. Isso. O início do olho e o final, onde tem uma linha, ele tá acima da linha. É um olho levantado. É um olho levantado. Se tivesse igual o início e o final, é um olho dito normal. E se tivesse o final do olho dela abaixo dessa linha reta imaginária do início do olho, porque a base é o início do olho, aí seria um olho caído. Percebe? Então, você precisa identificar se o olho é caído ou não para saber usar as numerações no lugar certo. Gente, já aconteceu no início da profissão. Eu não tinha esse conhecimento aqui que eu tô passando para vocês, que é muito importante. E a cliente, ela tinha um olho bem arredondado, um olho bem grande. E aí, a gente utilizou a numeração boneca, o mapping boneca no centro. Nossa, pensa que o olho ficou ainda maior? Então, vamos evitar isso. Vamos entender como saber se o olho é caído, se não é.
Hoje a cliente entra no estúdio, eu já consigo identificar muito, tá? Então, esse aqui é o que a gente precisa ver se o olho é caído ou não, essa linha inicial ou final. Então, vamos tirar agora o esquilo, que o esquilo, vou só finalizar aqui, que o esquilo, ele é para todos os tipos de olhos. Esquito. Esquilo. Esquilo. Todos os tipos de olhos, tá? Todos os olhos. Porque ele dá ênfase nessa parte. No ponto alto da sobrancelha da cliente. Dá para todos os tipos. Vamos para o gatinho. Gatinho é o mais pedido, gente. Acredite, o pessoal pede muito gatinho. Deixa eu aproximar aqui para vocês verificarem melhor. O gatinho eu uso muito nos meus olhos, né? Que é um olho amendoado, olho grande. O gatinho, ele é ideal para quem quer diminuir o olhar. Não é necessário no olho dela aqui, porque vai pesar muito, vai tirar essa harmonia que o olho dela já tem. Porque é ideal o tipo de olho dela para o tipo de rosto dela. Mas a depender, se a cliente ela não gostar do olho muito grande, utilizar o gatinho, tá? O gatinho é onde vai dar a ênfase, onde eu vou utilizar os tamanhos maiores no final dos olhos. É aqui que eu vou usar, tá? Vou continuar com 12 e vou finalizar só aqui. Vou descer só mais uma. Vamos lá. No final, após, tá vendo? Aqui é o esquilo. Aqui é o boneca no meio do olho. E o gatinho fica após. 12, 11. E aqui eu vou diminuir. 11, 10, 9, 8. Deixa eu só diminuir um pouquinho mais aqui. Pronto. Gente, aqui. Esse é o gatinho. O gatinho é no final dos olhos, tá? É aqui onde eu vou colocar a numeração. Eu vou apagar aqui pra vocês verem melhor as numerações. Eu diminuir aqui. Vai ficar melhor. Tudo pra ensinar de uma forma muito melhor, muito mais fácil. Vamos lá, 12. Finalizo 11 e vou descendo, tá? Sempre descendo. 10, 9, 8. Perfeito. Esse aqui é o gatinho, onde eu vou diminuir o olhar, que não é no caso dela, tá? Seria um olho grande. O ideal para um olho grande é esse map aqui que a gente tá utilizando. E o que a gente vai observar, tá? Observar primeiramente o tamanho dos olhos dela. Ah, eu quero diminuir o olhar, eu quero deixar um olho menor, mais harmônico, o olho dela é grande, é um olho projetado para fora. Aí eu vou utilizar a numeração, as numerações 12, né? Nesse caso aqui, por conta da distância da sobrancelha. E gatinho. Aí a gente vai fazer isso, diminuir. 2. A distância dos olhos. Vamos imaginar que ela tem uma distância. Como saber essa distância? Vamos lembrar? O tamanho do olho dela. Vamos imaginar que é 2 milímetros. Se essa distância entre um olho para o outro é de 2,5, é um olho separado. É maior do que o número dela, o tamanho do olho natural dela. Isso que mostra para mim, essa distância, que é um olho separado. Então, se eu utilizar gatinho, vamos imaginar que o olho dela é bem amendoado, grande, e eu utilizar gatinho com o olho separado, vai dar aquela sensação de afastamento. Vai parecer que o olho dela é ainda mais afastado. A gente não vai querer isso. Se o olho dela fosse amendoado, a gente ia utilizar o quê? O esquilo, tá? Não boneca, de jeito nenhum, porque ia abrir mais se ela ficar com o olho maior. Isso também vai de acordo com o gosto da cliente. E o esquilo ali, a gente conseguiria chegar ali naquele ideal para o olho dela. Mas aí vamos imaginar que não. Que a distância do olho dela aqui, o olho dela é amendoado, mas a distância aqui dela é a mesma distância de um olho para outro. Então, um olho normal, pronto. Pode colocar ali o gatinho tranquilamente, tá bom? E 3, a questão da distância da pálpebra. Aqui já vou elevar essa questão das numerações. A numeração que eu vou utilizar aqui do gatinho é o 12 pela distância. Mas vamos imaginar que ela tem uma distância ainda maior aqui. Imagina que aqui é uma sobrancelha.
E aqui é os olhos. Então, ela tem uma distância maior. Poderia até colocar maior, 13, 14, a depender do gosto da cliente, sempre levando em consideração. O que vocês precisam entender? Cada tipo de olho, cada pessoa, ela é única. A gente vai saber, vou ensinar para vocês como utilizar cada numeração e utilizar cada mapeamento para cada cliente, mas vocês precisam também levar em consideração o gosto da cliente, gente. Precisam entender que às vezes você quer colocar um tamanho, quer colocar algo que a cliente vai querer algo maior. E aí você explica com todo o seu conhecimento ali, que você aprendeu aqui comigo nessa aula, e aí você vai, sim, entregar algo muito mais interessante para ela, certo? Segue o meu Instagram, na descrição vai ter o nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato. A gente tem mentorias online para identificar ali o que você precisa melhorar na área, para você ter ali uma quantidade de clientes voltando, uma área mais próspera, ser sempre mais próspera, certo? Pode entrar em contato com a gente. Então, essa aula que a gente finaliza aqui. E daí eu vou colocar aqui, ó, que o gatinho, ele é ideal para olhos grandes, tá? Gatinho, ideal para olhos grandes. Beijo! Até a próxima aula.